Pega a visão. E tu seja uma bênção no nome do Senhor Jesus. Amém? Pastora? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo de Israel. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, amém? Vamos orar pela serva do Senhor nessa noite. Abençoar ela. Vamos colocar ela na mão do Pai. Não que ela não esteja, mas de uma forma especial nessa noite, para que ela seja instrumento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Pai, porque Tu és Senhor das nossas vidas, ó Pai. Deus, fala conosco, Pai. Usa Tua filha, Deus, para falar conosco, Pai. Seja correção, seja, Papai amado, ó Deus querido, qual a palavra que o Senhor tem para nossas vidas hoje? Nós queremos alimentar. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, não, Senhor. Mas nós queremos ser cheios do Senhor. Usa ela, Pai, como instrumento nessa noite, como o rio que brota do trono de Deus. A Tua palavra diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Flua rios de água viva no interior dela, Pai. E venha jorrar para essa igreja, venha falar, venha operar, venha manifestar de uma forma sobrenatural, ó Pai. Que ela seja a trombeta, que ela acerte o alvo nessa noite, que ela seja a placa que indica o caminho, Pai. Que ela seja, meu Pai, a ponte, meu Pai, que atravessa muitos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Meu Deus, eu oro, eu abençoo a vida da Leonídia nessa noite. Pai, cuida de tudo aquilo que é dela, Pai, tanto espiritual como, Papai, material. Guarda, meu Pai amado, os Teus filhos, guarda a Tua netinha, Pai, proteja tudo que é dela, Pai. Livra de todo ataque, contra-ataque, de toda retaliação do inferno. Nós paralisamos, nós pedimos o Senhor, cobre ela com Teu sangue nessa noite, e que ela, Papai, fique livre para fazer aquilo e para falar aquilo que o Senhor determinou, através do Teu Espírito Santo. Nós oramos, nós como igreja, nós abençoamos, e a igreja diz: amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo de Israel. Hoje eu cheguei nas terras, esqueci a ajuda do homem, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus. Pode assentar e, se puder, relaxar os dentes atrás das máscaras. Pai, eu quero te pedir, porque o apóstolo disse que quando a gente pede, Senhor, e não recebe, é porque pede mal. E eu descobri que nos últimos tempos eu tenho pedido mal. Nessa noite eu não quero te pedir os dons espirituais, não. Eu não quero te pedir nenhuma ferramenta, nenhuma arma espiritual. Eu quero te pedir os frutos do Espírito. Aleluia. Porque eu não quero ser uma árvore só cheia de folhagem, mesmo sabendo que a folha serve para remédio. Eu quero ter frutos, Senhor. Então, dê-me os frutos do Espírito Santo, que se encontra em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Equilíbrio, domínio próprio, quero amor, eu quero alegria, eu quero paz, eu quero benignidade, bondade, fidelidade, tudo que eu tenho direito, que foi falado aqui nesse altar, que contra não há lei. Agora é nós, Espírito Santo. Fique à vontade na minha vida. Vou começar do início, mas eu vou ser curta e grossa, Fernandinha. Vai ser rápido. Não vai doer não, Fernanda. Vai ser tão rápido que você não vai nem sentir. Gênesis 1 fala que a terra era vazia, só havia treva, não tinha forma. E o Todo-Poderoso já existia. E ele, creio eu, que ele estava lá, olhando e já planejando o que fazer com aquela terra sem forma. E aí ele veio, dando forma, céus, os luminares, terra, separação das águas, e, como se não bastasse, fez o casal perfeito. Colocou no lugar perfeito, bom, porque tudo que Deus faz, a gente está ligado que é bom. E no capítulo 3,
vacilão que é o homem, deu mole para a serpente. Caiu, Fernando. No 6, capítulo 6 de Gênesis, estava ruim demais, cheirando mal a podridão. Porque fala assim que o pecado se multiplicou, chegou lá perante o Santo do Santo, e ele, sendo Deus, porque os pregadores falam que o papai não arrepende, que Deus não arrepende, porque ele é Deus. Ele sendo Deus, no capítulo 6, está escrito que ele olhou, pesou tanto, entristeceu tanto o coração com o homem que ele arrependeu. E tem pregador que não vigia, que só diz que Deus não se arrepende, não. Arrependeu de ter feito o homem. E aí, Fernandinho, vem um verso muito que nós duas gostamos. Você vai falar, não estou sabendo, não. Um versículo. Deus olhou, ele já estava filmando, viu um homem justo, íntegro, e que colava com ele. Fechou. Noé, aí vem, o segredo do Senhor, a aliança de Deus é para os que o temem, os que o buscam, conhecem, ele faz aliança. Fechou com Noé uma aliança e contou o segredo. Noé, estou forjando um plano aqui. Vou destruir essa raça ruim que eu mesmo criei. Vou afogar eles. Eu falei, nossa, eu gostava de afogar o povo. Claro que com Sodoma foi diferente. Hoje eu falei, nossa, Deus, eu gostava de matar o homem afogado, né? Afogou Faraó e o exército, o trem foi bom para o lado do povo de Israel. E Deus foi lá, passou a visão para Noé, fez uma aliança com Noé, no capítulo 6, afogou aquela raça pecaminosa e deu livramento obediente, né? Ele não ficou sobre a maldição porque ele obedeceu, fez tudo que o papai mandou, e de lá para cá veio-se geração em geração até chegar no papai de Abraão. Porque nessa noite começa e eu quero falar de promessa. Aleluia. Eu quero falar de chamado, promessa e processo. Vou chamar uma jovem pelo nome, não é para te envergonhar não, tá? Porque assim me permite o Senhor. Talvez eu nem sei falar o nome dela, que tem uns nomes que eu não consigo falar não, igreja. Nicole. Atenta-te o teu ouvido e abre teu coração, que a palavra dessa noite foi por causa da tua vida que Deus me levou. Aleluia. Chamado, promessa, mas não tem como pular. Tem uma frase aí que diz que só vive a promessa quem suporta o processo. Eu quero ir lá em Romanos 8. Vem em mim, Romanos, no carro não. Glória a Deus. Aleluia. Falar de chamado, porque o primeiro homem que foi chamado e debaixo de uma promessa, e essa promessa se estende para mim e para você nessa noite. No capítulo 12 de Gênesis, aí o Senhor viu Abraão e chamou Abraão e fez-lhe uma promessa. Vamos ler o Romanos 8. Eu gostaria de ler 26, 27, mas eu vou frisar só o 28. Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus falando do amor de novo aí, né, igreja? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero ficar só nesse verso aí. Depois que quiser, fica à vontade para ler em casa. Aí você pode pegar do 26, que fala que a intercessão do Espírito Santo.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foi chamado por Ele de acordo com o propósito dele. Quando Deus chama, Ele não revela tudo. Ele não vem revelando toda a nossa caminhada, não, Dani. Ele não vem revelando todas as coisas, os processos, as lutas, provações, o sofrimento, como que vai ser detalhadamente falando ou usando profetas e profetizos, mensageiros que Ele deixou na terra, não. Ele te chama. O Mestre Jesus diz: vinde a mim. Aí se você foi, fechou. Não deu ruim não, aí deu bom. Se você fechou com Cristo, deu bom. Aleluia. E quando Ele chamou Abraão, Ele não revelou para Abraão qual seriam as perseguições, sofrimento, as provas, o que Abraão ia passar na caminhada dele. E aí, quando a gente começa a navegar a história, acompanhar os passo a passo de Abraão, no capítulo 13, ele já começou a passar por algo que, na minha opinião, mesmo eu sendo mulher, é muito humilhante, é muito chato e terrível. Porque assim que ele sai da terra, que ele obedece, que ele ouve a voz de Deus, atende o chamado, obedece, sai da terra, logo ele já começa a passar por uma estreita. A Bíblia diz que houve fome onde estava morando ele e sua esposa. O que acontece? Ele pega a sua esposa e vai para o Egito. Chegando no Egito, ele olha para a esposa e vê que ela é linda demais, formosa, aos olhos dos homens, dos príncipes. Era tão bonita para atrair o olhar de príncipe, né? O cara já teve uma ideia esquisita que já não desce para mim. Sério mesmo, eu preferia morrer. A Deus trabalhando no barro ruim aí, ó, Fernanda. Já pensa assim, minha mulher é tão linda que os príncipes vai passar o cerol em mim e vai ficar com ela. Não vai prestar, é melhor eu arrumar uma história aqui e ver ela ficando com os príncipes. Igreja, nessa hora eu pensei, por isso que Sara era estéril. Deus, ele é tão lindo no trabalhar, que senão ela tinha arrumado um filhinho dos egípcios. É sério. Ele falou que a mulher fez combinou com a mulher, você vai falar que é minha irmã, porque senão eu não volto vivo, eu poderia ter morrido na fome então, né? E diz que o príncipe levou ela para casa e ela ficou lá, e ali ele começou a prosperar. Que tem um homem que aceita isso. Não vou falar que é numa boa, não. Sujeita isso porque ama a mulher, ser traída, essas coisas assim. Lá não foi o caso dele. Quem conhece aqui sabe que é verdade. E ela ficou morando no palácio. Como Deus já lançou uma palavra sobre ele quando chamou aqueles que te amaldiçoar será amaldiçoado, sem querer, sem perceber, era Abimeleque, né? Os príncipes já estavam amaldiçoando o cara, mas porque ele mentiu. Mas Deus tinha uma promessa. Começou a dar ruim para o lado deles lá. Eu não sei te dizer o que pegou. Mas o homem fica sabendo que Sara era a esposa dele e manda chamar ele. Fala, por que fizeste isso conosco? Mete o pé dessa terra, vai embora. Pôs uns homens para escoltar, abençoou ele, pôs ele para andar. Porque deu ruim para ele, estava esquisito para o lado dele, na terra dele. Né? Porque a promessa de Deus era, se alguém te amaldiçoar, amaldiçoado será. Tá certo que a culpa foi do próprio Abraão, mas a palavra de Deus não volta sem cumprir. Então, quando Deus me chamou e te chamou, nem tudo Ele vai revelar para nós como que vai ser, não. Falando, não. Dando visão, revelando em sonho, usando profeta, não.
nem tudo. Ele não revelou para Abraão: Abraão, de cara você vai viver uma fome terrível, que você vai ter que passar por essa situação aí de Sara e morar lá no palácio com os príncipes e você ficar caladinho na sua, porque senão não vai prestar. Então com nós não vai ser diferente não. E tem muitos aí que vêm para Jesus, Nicole, numa visão errada. Numa visão errada. Não que Deus é ruim, mas quando Ele nos chama e tem uma promessa, é boa. Por que Deus falou comigo nesse verso? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama, que Deus chamou e que tem uma promessa. O crente, Nicole, tem que viver assim. Tá ruim? Deus está nesse negócio. Fácil? Não é não. Mas se trata-se de um Deus poderoso, poderoso, tão poderoso que faz infinitamente mais. E Ele te chamou, você veio, você está debaixo de uma promessa dele. E Ele é fiel. Mas fiel com quem? Com quem permanece fiel. Mesmo na pouca força, mesmo na sua fraqueza. De lá para cá, Ele não ficou revelando para Abraão que seria assim, seria assado. Não. Ele tem os meios dele trabalhar. Muitas das vezes Ele vai me falar e te falar, e fazendo a gente viver. É a gente passando pelo processo, pelas provas na nossa caminhada. Aí vem, o que eu quero frisar mesmo é aquele, é o bisneto dele. De lá para cá, Deus revelou sim a Abraão. No capítulo 15, Deus foi a Abraão e falou: Abraão, eu vou te fazer pai de uma grande nação, mas os seus, Deus revelou para Abraão um futuro muito, muito, muito além. Os seus vai descer escravo, cativo para o Egito. Vai ser escravizado, mas eu vou tratar com aqueles que fatigá-los. Eles vão viver 400 anos no Egito, mas eu vou tirar eles de lá. E no dia que eu tirar, eu vou tirar eles ricos. Olha que lindo. Então, no capítulo 37 de Gênesis, cumpriu-se essa palavra de Deus. No capítulo 37, Deus chama o bisneto do Abraão. Como? Foi um mensageiro? Não. Foi através de sonhos. Deus, com cada um, Ele se manifesta, Ele se revela diferente. E Deus se revelou através de sonhos, chamando o bisneto de Abraão, Josézinho. Ei, lasqueira. Chamou o cara aí, menininho jovem. Eita, é tão bom, sabe que eu amo demais, igreja, Deus jovem servindo Deus. Aleluia. O mundo diz que não é possível, porque no mundo tem muita coisa boa para os jovens. É possível sim, eu amo a passagem de Daniel, o livro de Daniel, porque eles todos eram jovens na corte. E como Deus prosperou o jovem que foi fiel, viu? Aleluia. E José não era diferente não. Diz a Bíblia que o menininho tinha aproximadamente 17 anos de idade. Muito, muito jovem. É menor ainda, né? De menor. Né? A bandidagem aí fora que gosta de usar esse palavreado. Ô menor. Despatia, mas Deus está trabalhando no barro ruim, viu? Chamou José através de sonho, bisnetinho lá. Ai, promessa longa, mas Deus está cumprindo. Doloroso, mas vai sair, Dani, vai sair algo de bom aí. Não é assim que perguntaram, porventura pode sair algo de bom? Pode sair tudo de bom. Aleluia. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Não responde para mim não, porque eu não vou poder fazer muita coisa para você não, que eu também estou querendo, hein? O que Deus tem falado com eu, mais a minha irmã Márcia,
Conversa muito acerca das coisas sagradas de Deus. E nos últimos tempos, Deus fez uma pergunta para ela, o qual ele também já está falando comigo em cima dessa palavra. Porque quando fala de promessa, fala de tempo e de espera. Isso que é trabalhar no vaso, Fernanda. E Deus tem falado assim, esperar, todo mundo tem que esperar. Nossa irmã Magali já pregou aqui, eita, trem bom, hein? Mas como você está esperando? Esperar, todo mundo vai ter que esperar, por mais dinheiro que você esteja, inteligente, forte, seja lá quem é você, e vem trajando e trazendo o que tiver de trazer, mas vai ter que esperar. Mas como você está esperando? Porque foi essa a pergunta que Deus tem feito para minha irmã, e minha irmã trouxe para mim, porque Deus está trabalhando na minha vida também. Você está esperando no Senhor como, Dani? Com paciência, é porque Ele quer isso de nós. Que nós esperamos, mas com paciência. Não é assim que o salmista diz? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e resolveu tudinho para mim. E aí Deus foi lá no capítulo 37 e chamou Josézinho através do sonho. E o menino encheu, né? Porque Deus sabe como a pessoa enche. Estou feliz, porque o sonho, a revelação, o chamado já foi com uma promessa muito forte, muito linda. Você vai, ficar aqui, lá em riba, lá em cima, acima de todos. Poder, hein, Dani? Muito poder, hein? Mas Deus não falou o que o jovenzinho ia passar. Não falou como seria o trajeto, a caminhada dele para sentar na cadeira. Ele vai falar para mim, para você, toda hora como é que vai ser, como é que é? De que forma? Deus falou assim, vou te colocar numa cadeira, menino, porque eu tenho uma promessa que seu bisavô e vou cumpri-la. Você vai ser governador, você vai governar até seus irmãos. Mas Deus não falou para ele assim, menino, senta aqui que eu vou passar detalhe da visão. Seus irmãos de sangue vai irar de tal forma, vai se zangar, invejar você, vai fazer planos. Cada um vai ter uma ideia pior do que a outra. Um vai querer te matar, o outro jogar no buraco, o outro vender. Porque o menino ia querer, gente, fala sério. Se Deus pintasse, colorisse para ele, Fernanda, vai te arrancar dos braços da sua mãe, do seio da sua mãe, do seu pai, vai te levar para um lugar estranho. E chega lá, como se não bastasse, vai ter uma... É mãe, né? Porque ela veio primeiro. A mãe da Jezabela. A mãe da Jezebel vai estar lá. Mulher tinhosa, né? Ela vai armar para ti, vai forjar um plano lá, falso. Vai dizer que você não presta, né? Que você tentou contra ela. Não, o menino ia querer, você ia querer, se Deus começar a falar detalhe, a contar o que vai acontecer. Deus não falou para ele nada disso, irmãos. Seus irmãos, eu vejo as pessoas querendo correr de invejosos. No ministério, no trabalho, na escola, porque sofre na escola, na faculdade. Mas Deus sempre falando comigo, não corre não, filha. Só se eu falar para você, bate em retirada, foge do mal. Mas não corre de medo, não. Porque se você correr lá fora, está dentro da sua casa. Se você correr do seu trabalho, está dentro da igreja. Porque os inimigos de José foi irmão de sangue, filho do pai. E quando nós temos que ser provado, não tem como pular a questão, não tem uma prova, se pular, não tem graça.
Quem faz aí as provas da habilitação pode até pagar, passar batido, mas não tem graça, não é bênção, é maldição. Prova não tem como entregar ela em branco, as questões em branco. Tem, Fernanda? E para esse Deus que não se corrompe nem por laço de sangue, nem por posição, piorou, né, irmã Lena? A gente fala Lena porque a gente tem intimidade. Gislene aqui no altar para nós. Para esse Deus que não se corrompe, piorou. Então, um pouco para ele. Então, Deus não falou para o jovem, só falou, chamou e fez uma promessa. E ali ele começou a caminhar. Glória a Deus. E você? Como tem sido a sua caminhada depois do chamado e da promessa que Deus lançou sobre sua vida? Fácil não tem sido. Cai de alguns buraquinhos, né, velho? Hã? Cai de alguns buracos. Se correr dos irmãos da igreja, só quem é filho único. Mas Deus arruma um. Igreja, é só navegando, é só conhecendo a verdade, que é a verdade que liberta. No capítulo 16 de Provérbios, verso 4, fala que até o ímpio, que até o mal, foi Deus quem criou para um propósito, para um fim, para o dia da calamidade. Por isso que o apóstolo fala no Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam. E Deus tinha a promessa sobre o jovem, mas o trem estava feio, viu? Não parecia na dica que Deus estava naquele negócio, não. Era capeta puro, era demônio, era Satanás. Era o homem invejoso ruim, tentando dar fim na vida do jovem. Mas não sabia eles que, estava cooperando. Deus estava guiando o menino, Fernanda. A mão de Deus estava sobre o menino. O bom pastor estava guiando o jovem José para o lugar certinho. Sofrimento, perseguição, inveja, ódio, cruel, destruidor, a ponto de querer tirar a vida dele, mas teve um lá que falou, não. Para o fim, o irmão, nós vamos vender ele. E o menino foi parar onde Deus tinha planos para ele. Quem sabe com você não está sendo isso? Quem sabe com você não está sendo da mesma forma hoje? Nós como crente, eu não entendo se foi a nossa irmã Juliana lançou no grupo lá, Coríntios. Parece que eu fui, foi no segundo. É o primeiro? Então é o primeiro. 1 Coríntios capítulo 10 fala assim da história de Israel, exemplo para nós hoje. E conta todos os pecados, todos os vacilos e o que foi permitido com eles. E ficou escrito. E o apóstolo disse que é para nós pegar como exemplo. Então pega nesta noite aí, como exemplo a vida de José. Que os irmãos se levantaram, que estava muito feio, muito triste. Quando chegou lá no Egito, estava pouco ainda, ele ainda estava longe da cadeira, irmã Nilce. Estava faltando ainda mais uns degrauzinhos para chegar na cadeira. Aparece a mulher lá de Potifar para levantar contra a vida do jovem, a ponto de lançar ele na prisão, como todo mundo conhece. É vergonhoso, é feio. Parece que Deus estava nesse negócio? Não parece, mas estava. Porque a visão humana, ela vai contra a de Deus. É só coisa branca, coisa bonitinha, é só luz que é Deus. Como se o próprio Deus não tivesse feito as trevas. Como se o próprio Deus não tivesse feito as cores. E Deus, em cima do sofrimento, da perseguição do jovem, guiou ele para o lugar certo, Egito, para o faraó, onde ali
esse Deus que te chamou e fala contigo nesta noite. Pode passar céus e terra, mas a minha palavra não passa. Se ela não cumpriu, vai cumprir. Tão somente persevere e crê que até o mal que você vive, que é nesse vale da humilhação, que é no vale da sombra da morte, que Deus se manifesta com poder e glória, porque Ele tem poder para ressuscitar também. E eu vou te falar uma coisa, eu vou falar do jeitinho que Deus tem falado comigo. Eu não vou tentar enfeitar nada não, porque senão depois vai dar ruim para mim lá no leito da minha cama. Olha, Deus é Deus de misericórdia, mas Ele não vai ter misericórdia de frouxo não, viu? Ele falou comigo. Ele é Deus de compaixão, de misericórdia, mas os que pagar de frouxo, de fraco, no dia Ele não vai ter não, Dani, Ele já falou. Você fala, você pirou, mulher? Pirei. Se eu não pirei, eu ainda vou ficar piradona ainda, por Jesus e com Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque logo depois que Ele cumpriu, em cima de todo o sofrimento do jovem, de toda humilhação, porque imagina um jovem num país estrangeiro, arrancado do pai e da mãe, vivendo lá, e com a cabeça a mil, porque ele sonhava, porque o Deus dos antepassados revelou para ele que ia ser assim, que ia ser assado, e ele estava vivendo tudo do contrário. Você consegue imaginar a mente do jovem? Pois é. Depois que Deus cumpriu na vida dele, e Deus tinha falado para Abraão que eles iam ficar os 400 anos, mas depois Deus o tiraria. No capítulo 3 de Êxodo, Deus vai mais um chamado. Deus chama Moisés. Moisés, ouvi lá, meu povo está sofrendo demais, está gemendo, está chorando, me clamou e eu ouvi. Como eu tenho uma promessa, eu quero meu povo para mim. E eu tenho um plano, chamado e promessa. Eu tenho um plano, eu quero eles. Vai lá que eu vou te usar como um pastor para libertar meu povo. E ele, da maneira dele, meio que com medo, que é normal, que eu vim aqui quase dando um trem no coração, doendo demais, é normal. Ele disse, não posso. Deus, pode sim, eu que te chamei, eu sou o dono da língua, sou o dono da palavra, sou o dono da boca, eu sou. E assim Deus animou ele e ele foi. Nós vamos chegar onde Deus falou que não vai ter misericórdia dos que pagam de fraco, de frouxo. Paga não. Humilhado, sofrendo, arrastado, levado pelo sofrimento. Nós temos que dizer, eis-me aqui, vamos sim, Senhor, nós vamos chegar lá, porque o Senhor é Deus que prometeu. Sabe por quê? Porque aqui, igreja, está para nós aí o exemplo, a história do menino, que foi de uma forma cruel, mas Deus cumpriu. Por que o nosso vai ser diferente? Não vai não, esse Deus não mudou não, Ele não muda, Ele é o mesmo e sempre será. E Deus chamou Moisés, vai lá Moisés, tira meu povo, porque eu tenho um plano para eles. Eles não vão ficar sofrendo não, porque eu tenho uma promessa sobre Abraão e eu tenho que cumpri-la, chegou o tempo. Olha, eu tenho uma terra boa, que manda leite e mel, quero que esse povo vai viver lá feliz, contente, igual era lá no jardim, onde Adão e Eva vacilou e deu mole para a serpente. Olha que lindo. Eles vacilou, deu mole, mas Deus já tinha um plano, hein, pastora? Tinha Jesus conservado, reservado para nós lá por misericórdia. E Deus, Ele tem plano. Em todo o tempo Ele tem um plano para nós. Ele nos chama, faz promessa, mas tem as provações. E prova não é fácil, vindo de Deus, desse Deus poderosíssimo, aí é que não é fácil mesmo. Ele não pede nada fácil para nós.
crê nele. E aí Moisés foi lá, tirou o povo. Mas Deus falou para o povo, falou assim: povo meu, eu tenho uma terra, mas vocês vão enfrentar gigante. Povo meu, vocês vão caminhar no deserto lá, não tem como plantar não, hein? Você não vai colher lá não, hein? E as águas lá é amarga. Aqui vocês vão ficar 40 anos, hein? O povo ia querer, gente. Eles quis, quando eles sentiam falta, Deus nem revelou para eles que eles iam passar, como que eles iam ser provados. Pai ama, Dani, pai prova. Pai prova a menininha do zóio. Prova. Dói, gente. É difícil, mas não é impossível. Tudo é possível ao que crê. Deus não falou a Moisés: vou te revelar, vou te passar a visão coloridinha aqui, colore para o povo. Vai ficar 40 anos no deserto que eu quero provar eles o que há no coração deles. É por isso que eles vão ficar lá. Mas a água lá é amarga, você vai ter que ter fé. Vai ter que ter fé para sair água da rocha, vai ter que ter fé para transformar a água amarga, porque senão você vai beber água amarga. Lá vai ser assim, eu vou mandar maná, um manazinho lá, né, medida de hoje. O povo não ia, gente, porque quando ele chegou lá, que eles viram as provas, eles quis voltar. Ele sentiu saudade do Egito, daquela escravidão, por causa da cebola, por causa do alho, por causa do pepino, por causa do pão, sei lá, por causa da comida. E eu quero te dizer do jeito que Deus me diz. Ficou apegado. Aconteceu pior do que a mulher de Ló. Ela olhou para trás, virou estátua, e eles morreram, foi no deserto. Porque sentiu saudade, sentiu falta, porque murmuraram. Deus não vai falar tudo para mim e para você, senão a gente não suporta, senão a gente não vai nem querer. Quando as pessoas é suicida igual eu falo assim: eu não gosto de ser torturado, não gosto de sofrer, não. Mata logo, Senhor, eu quero morrer aqui mesmo. Não dou um passo. Ele tinha um plano. Na verdade, Satanás, né, que foi lá dar uma cutucada no Senhor, e Deus falou assim: não, meu plano é provar, é mostrar para o adversário que é possível um homem perder tudo sem nada e continuar adorador. Ele foi provar Jó, mas ele não visitou Jó antes e falou assim: Jó, vou matar todos os seus 10 filhos na hora, assim, ó. Vou passar com a espada, vou tirar tudo, vou te jogar uma lepra, uns tumor, vai dar bicho, você vai ficar doido, parecendo mendigo no pó, se coçando com o caco, sua mulher vai, os amigos vão te abandonar. No meu caso, eu ia falar: não, mata eu logo assim, sem tirar nada, deixa eles viver. Deus não vai falar, Ele vai fazer nós viver. E vai ficar observando quais são a sua ação, as suas atitudes diante das lutas, das perseguições, do sofrimento. Se você está firme na rocha, se você crê na promessa dele, se você está verdadeiramente esperando na palavra que ele lançou lá atrás, ou se está cocheando em dois caminhos. Ele vai deixar vir sem avisar para ver se a gente repreende o nosso eu, para ver se a gente clama, chama por ele igual Pedrão, sendo provada a fé, começou a afundar, de repente ele se ligou que ia perecer. Socorro, Jesus, né? Porque muitas vezes nossa fé está sendo provada, porque quando Pedro foi andar sobre as águas ali, ele estava sendo provado. Se ele tinha fé como o mestre dele para andar sobre as águas. E Deus, ele nos chamou. Quando a gente começar a andar, os trem estranhos vai começar a acontecer também, Fernanda.
E Deus quer ver se a gente chama por Ele, Dani. Se a gente clama por Ele. Se a gente espera na palavra, na promessa dEle. E ali Deus não falou, Moisés, vou fazer tudo isso, porque o povo não ia encarar. O povo não ia querer, porque quando ele chegou lá, Deus estava suprindo. Sabe por quê, gente? Porque nós somos raça mesmo, incrédula, ruim. Adão lá não vacilou. Ele estava num lugar perfeito, num lugar bom, agradável, lindo. Estava pouco, eles não foram lá. Achando que eles eram merecedor, digno, que eles tinham que comer lá, tal fruta. Assim somos nós hoje e o povo do deserto. Mas Deus deixou a história deles para a gente fazer diferente. O povo achava que eles eram dignos, pastor, era merecedor de comer carne. E ficava lá amolando Deus. Deus tinha uma promessa para eles boa, é lá na frente. E nós fica falando isso com Deus é hoje. Não, Deus, eu só vou se o Senhor me dar isso, se o Senhor fazer aquilo, se o Senhor enviar isso, se o Senhor enviar aquilo. Fica aqui. Porventura pode o barro falar para o oleiro? Não é assim que pergunta o profeta? Porventura pode o vaso dar ordem ao seu oleiro? A gente quer falar para Deus como que Ele tem que tratar de nós, como que Ele tem que fazer por nós, para que nós sejamos fiel a Ele e fazemos a vontade, quer que Ele faça a nossa vontade, sendo que Ele nos chamou para nós fazer a vontade dEle. E aquele que chamou é que nos capacita. Ele nos chama e ainda nos capacita. Olha que bênção, sem medida mesmo. E nós não, nós quer que Ele faça para nós. Povo no deserto, quero carne. Porque lá eu comia isso e aquilo, mas era bênção, não era. Você era escravo do mal, do diabo, do homem. Você não mandava em si. Você não tinha vida. Você era escravo. E acha que é digno de comer carne. E Deus tinha coisa boa, maná. E é isso que nós fazemos hoje, gente. Sem querer, sem perceber, a gente faz isso com Deus. Muitas das vezes tem uns que faz que vale menos ainda, né, Fernanda? Tem uns que faz sem querer, sem perceber. Mas o nosso Deus é bom e justo e não deixa a gente no erro, no engano, para que nós não vá para o inferno no final da nossa caminhada. Ele envia um anjo, um mensageiro, Ele envia o Espírito Santo para nos despertar, para trazer a mensagem dEle. E o povo lá, murmurando, reclamando, e Deus fazendo de tudo. E eles pagaram de fraco. Por isso que eu falei ali atrás que Deus falou. Que no dia da batalha, no dia do juiz, Deus não vai ter misericórdia dos frouxos, dos fracos, Dani. Não adianta nós ficar pagando de coitadinho, de frouxo, de fraco, não. É com dor, sem dor, é com ou sem. Deixar Deus te guiar, deixar Deus fazer aquilo que Ele falou que vai fazer. E na nossa caminhada não vai ser fácil. Deus deixou para nós aqui. Eu achei interessante a pastora falar ontem que acha meio esquisita a nossa pastora falar o lado fraco dela aqui em cima. Mas não é não. Na Bíblia só está escrito o lado forte dos homens. A Bíblia conta. Ela é a espada que corta dos dois lados. A Bíblia deixou escrito os vacilos de todos, os pecados de todos. Deixou que foi homens, heróis da fé, homens corajosos, homens valentes, guerreiros de Deus, homens vitoriosos como Davi, mas
mas também todo o tempo que eles vacilou, que eles pecou, que eles escorregou, caiu, está escrito. Então não se escandaliza quando alguém vem aqui, porque não tem... Nós é que não somos nada mesmo diante dos que veio antes de nós, dos profetas, dos mensageiros, dos servos, dos ungidos que vieram antes. Nós é que não somos nada mesmo. Porque aqueles homens sim sofreu perseguições. Aqueles homens sim foi provado. Eu e você nem nunca chegou. Quem é que chegou perto do leão chegou bem protegido, que é no como é que fala ali? No zoológico. Homens que nós não temos fornalha, nós não somos obrigados a nada, a se prostrar diante de imagem. Aqueles homens sim. Então, não escandaliza quando o irmão chegar aqui. Até porque que Deus está aqui é para nos dar a oportunidade, enquanto nós estivermos vivos nessa terra, de melhorar o nosso passo, de mudar nossas veredas, de se converter verdadeiramente ao Senhor. E ninguém fica sem dar uma escorregada, não. Mas tem uma diferença. Tem uma diferença que é o que os pregadores gostam muito de pregar aqui em cima, né? Escorregou, caiu, não vigiou, vacilou. Pede perdão, conserta, e que não seja por prazer, porque tem gente que tem prazer no mal, no pecado, gente. Tem prazer de escorregar, cair, rolar na lama e achar que Deus é bobo. Deus sonda os nossos corações, está escrito. Ele conhece pensamento oculto. Então não adianta nós tentar passar para os outros. Não foi um vacilinho, não, Deus conhece. E com Deus ninguém se brinca. Então nós não temos que ficar aqui no altar passando uma visão errada de que nós somos, de que nós não caímos, de que nós não pecamos. Muito pelo contrário, todos os homens está escrito aqui. E direitinho como que foi o pecado. Olha, Davi, todos eles. Gente, o único que eu ainda não achei também está escrito, um deles foi Daniel, que foi um homem, varão perfeito, sem vacilar. Tem mais dois também que eu não me lembro o nome, mas verdadeiramente quando a gente lê a história deles, a gente não acha vacilo, falha. Mas os outros tudo vacilaram com Deus, vacilaram, mas quis levantar, quis Deus, se posicionou como quem Deus chamou. Então, não pensa que vai ser fácil. Vale da humilhação, Deus está lá, Nicole. Está sendo provado, Deus está lá, Nicole. Seja deserto, Deus está lá. A água está amarga. Se orar, se clamar a Deus, Deus transforma a água amarga, Nicole. Deus faz jorrar. O nosso Deus, eu estou aqui falando de um Deus provedor. Um Deus que prova. E até quando Satanás vem tentar, ele dá o escape e fortalece. Porque há uma diferença entre prova e tentação. A Bíblia diz que quando fores tentado, não diga que foi Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele não tenta ninguém. Quem tenta é o nosso adversário, é Satanás. Quando vier o mensageiro dizendo, e tu, fracassado, e tu, que Deus disse que tem um plano, que tem uma promessa, por que você está vivendo assim? A gente tem que estar afiado na espada, porque foi assim que Jesus disse para ele: aparta de mim, para trás de mim, eu estou aguardando. E quando a gente não tem o que falar, aguarda em silêncio, não é assim que o profeta fala? O profeta Jeremias, em Lamentações, se a gente não tem nada de bom que vai glorificar a Deus, é melhor que aguardemos em silêncio, sabão no pó. Não é em qualquer lugar não, não é na sua cama lá, macia, no seu colchão lá de mola, não. Se bem que tem gente que tem problema de coluna que não pode dormir, não morre, né? É duro. Pois é, não é na sua cama não. O profeta disse que é aguardar em silêncio no pó, que talvez haja esperança.
Porque o adversário fica como aqui ditado, igual o urubu na carniça em cima da gente, quando Deus está provando nós. Ao nosso derredor, disse Pedro, rugindo, procurando uma brecha. E quando acha os fracos, murmurador, ele não acha brecha não, Dani, acha a porta escancarada. Aí ele entra e faz a arruaça, a festa. Então nós temos que vigiar e saber que o Deus que chamou Abraão, chamou eu e chamou você. Eu quero aqui chamar a nossa irmã Dani para colorir com uma canção, vai ser rapidinha, como se fosse a minha oração para encerrar. Igreja, de tudo que a palavra nos diz essa noite, sobre a vida de José e o povo na caminhada, que Deus não falou que eles iam enfrentar gigante. Deus chamou também um jovem, que era muito jovem, Davi. E Deus ungiu, ou seja, se ungiu, ele estava debaixo de uma promessa como rei que ia reinar. Mas Deus, quando enviou Samuel, não falou Samuel, e olha que Samuel tinha intimidade com o Todo-Poderoso, hein? Na terra dos viventes. Você vai falar para ele que ele vai sofrer também uma perseguição terrível, um ódio cruel de quem tem o poder na terra de matar quem quer e deixa viver, que eram os reis que tinham esse poder. Só Deus que livrava do poder do rei. Nem o tanto que Sadraque e Mesaque confessou isso. Deus não mandou Samuel falar para Davi que Davi ia ser perseguido cruelmente de morte pelo rei Saul, igreja. Ele ia viver assim, fugindo anos de Saul, sem poder levantar uma lança contra Saul. E sem permitir que o soldado guerreiro valente, sanguinário, porque o que ele mais tinha era soldado fiel, leal a ele, sanguinário, a fim de matar. Esse cara cutucando Davi, eu vou matar você, Davi, eu mato. Ó, tamo junto. Quem tentar contra Davi, não. Deus não falou que ele ia sofrer, igreja, ficar entrando em caverna, fugindo para o deserto, passando necessidade, frio. Deus simplesmente chamou o menininho, lançou sobre ele a responsabilidade. Porque ele ia querer deixar a vidinha dele lá com as ovelhinhas lá e ficar fugindo como um bandido, como qualquer um escravo que foi assim, com o vacilão do Nabal falou, zombando dele. Escravo, foge dos seus dons. Hoje em dia, tudo esperto. Eu sei lá quem está me pedindo de comer. Foi desse jeito que ele mandou uma afronta e zombando de Davi. Davi não precisava disso, mas enquanto ele não tomou posse, ele sofreu, ele foi provado. E não será diferente comigo e contigo. Só que a gente não entende. No momento, Nicole, a gente não consegue entender. Sabendo que um Deus tão poderoso passa a gente. Porque quando Deus falar comigo sobre essa mensagem, foi através da vida da Nicole, igreja, e ele falava comigo a palavra processo. E falava sobre a uva. Processo. Quem trabalha com a uva para fazer o bom vinho, e vinho caríssimo, todo mundo conhece o processo para chegar ao vinho caríssimo. Quem trabalha com a azeitona para fazer o puro azeite, todo mundo sabe o processo quando a gente vai buscar. Antes era pisado no pé mesmo, hoje evoluiu as máquinas, né? É nas máquinas, mas é batido, tem todo um processo. E Deus quer fazer isso comigo e com você. Antes da gente sentar na cadeira, Dani, a caminhada é longa e dolorosa, mas Deus é conosco. Colore para nós, Fernanda. Eu gostaria que vocês meditassem, elevassem o pensamento em Deus para finalizar como uma oração essa canção para nos ajudar com a palavra de Deus nessa noite. Continua falando, Senhor, em nossos corações, nos animando, Pai, nessa caminhada. Eu permito o tempo
além daquilo que nós possamos suportar, igreja. Se o vento soprar, eu sou o teu Senhor. Eu sou o general que vai na frente da batalha para livrar você do mar. Que Ele livrou aqueles que permaneceu. E as estações, e até esse deserto é minha permissão. Acalma o coração. Você faz parte de um projeto que eu escrevi com minhas mãos. Deus forte e poderoso, desde o início da fundação. Deus de providência, nada vai faltar. Somente minha. Porque no deserto nada faltou. Deus permitiu 40 anos de deserto, mas nada faltou. Aquieta tua alma. Não se preocupe, filho, com seu amanhã. Eu mesmo preparei tudo com minhas mãos. Eita glória! Apenas fique Vai querer sentar nessa cadeira? tem fé. Vai querer entrar na terra prometida? Então suporta o processo. Para viver as promessas tem que permanecer firme. Eu permito falir. Porque o Senhor é conosco no vale da humilhação, no vale da sombra da morte. Permito o tempo de esperar. Permito você Tem que esperar, mas se estiver mas com paciência no Senhor. Assim agrada ao nosso Deus. eu sou o teu Senhor. Eu sou o general que vai na frente da batalha pra livrar você do mal. Eu que controlo o tempo e as estações, e até esse deserto é minha permissão. Ó Senhor, visita aqueles que se encontram no deserto. E que eles venham crer. Você faz parte de um projeto. Crer que a terra está lá. Que ninguém aqui venha se perder. Que ninguém aqui venha ser morto pela serpente, pela picada dos escorpiões. Que ninguém aqui venha ser consumido pelo caminho como o povo no deserto. Porque nós queremos entrar nessa terra. Na terra prometida que Jesus foi e disse que preparara para nós. Eu mesmo preparei tudo com minhas mãos. Apenas fique firme, pois se tem fé, não há limite. Sim, Jesus. Que o Senhor possa renovar, trazer fé para quem não tem e aumentar os Não está escutando e eu tô trabalhando. Trabalho no silêncio por você. O que eu faço agora, só depois você vai entender. desse jeito. Você não está vendo. Tenha certeza que José não estava entendendo nada. Escutando e eu tô trabalhando. Trabalho no silêncio por você. O que eu faço Porque nem tudo ele vai revelar, ele vai falar. Aguarde com paciência e verás a surpresa do Senhor, que são boa, perfeita e agradável. Às vezes. Somente me adore e deixe vou cuidar. Tem que ter capacidade, igreja. Nosso Deus merece ser adorado no deserto. O nosso Deus merece ser adorado no vale da morte. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ache força, ache, procure, exerce aí, exerce a fé. Está no deserto? Aquieta a tua alma, porque Deus é Pai. E assim eu agradeço a oportunidade. Lembra de mim nas tuas orações. Esse barro ruim, esse vaso que está sendo moldado.